ciclo é essa mensagem, tá ligado? Não, ó, pensa só, quando você nasce, a Terra tá de um lugar ali com toda aquela configuração. A Terra vai rodando, né? A gente faz esse movimento aqui dia e noite. Conforme ela roda, lembra que o zodíaco ele vai ser a correlação do globo, né? Então ele vai rodar entre os 12 signos em um dia, e isso mostra esse pequeno ciclo. Então a hora que você nasce especificamente é a hora que tem o ascendente é o signo que está ascendendo no horizonte. Então aqui nesse horizonte tem um signo que está subindo. Aquilo ali é muito específico. São 2 horas que ele fica ali. Então, Pouco ele tempo é também. uma coisa que vai ser bem própria da sua personalidade. Então, você não vai ser só o seu signo solar. Você vai ter toda aquele globo ali configurado de uma maneira específica, né? Que bagulho. Vamos lá. O que a astrologia é especificamente? Não é que ela é o estudo dos astros. Ela é o estudo do ser humano. E aí você pega características planetárias Tá. e faz essas associações com as características humanas, características coisas da vida. Então é como se você pegasse o ser humano e abrisse toda a psique dele, toda a vida dele, os elementos da vida dele e fosse fazer aquela associação. Então cada planeta, ele é como se fosse uma ferramenta humana para atuar em vida. Quando você encarna aqui na Terra, você veio para a Terra, você tem esses elementos todos que servem para você interagir, né? Então, o Sol, quando você pensa no Sol, o Sol lá, Sol, estrela. o Tá. Sol lá, Sol estrela. Sol, sol. O que ele é? Bom, primeiro, ele é o centro do nosso sistema. Ele é o doador de vida, de calor e de luz. Sem ele, a vida aqui não poderia se desenvolver, certo? Certo. Então, o que seria o Sol dentro do ser humano? Seria a chama do espírito, né? Porque você está encarnado, você tem vários elementos aqui. Se você não tem esse elemento espiritual, você morre, Você né? não, você Basicamente. não Você fica não está vivo. presente. É. Não está vivo. Esse é o Sol, esse é o elemento do Sol. Então a gente vai olhar para o Sol dentro do ser humano como este ponto que dá vida para todo o resto, né? Tá. Energia vital, como o espiritual. Então ele vai ser o elemento mais central de tudo. Então é por isso que a gente sempre pergunta o signo solar, ele é o primeiro, né? É por isso que ele é o ciclo de um ano, ele é o ponto mais importante do nosso sistema e tudo mais. Então ele é como se fosse o centro da sua personalidade. Que é. Leão é o signo associado ao Sol, porque cada planeta pensa como se fosse uma. Puta, é muito difícil de explicar. Mas é como se tivesse um degrau acima aqui, com os planetas aqui em cima. E eles são as energias primordiais. Então, como se eles fossem os. Eles são os atores, eu gosto de falar isso. Eles são os atores da peça que é toda a nossa vida aqui, a nossa existência. Os signos são como se fossem os personagens que esses atores vestem. Então, eles têm associações. Alguns planetas regem alguns signos porque eles têm energias compatíveis. Então, por exemplo, o Sol rege Leão. Então, Leão tem essa associação do espírito do Sol, por isso que tem a questão do entusiasmo, por isso que tem a questão do teatral, do drama, por isso que tem a questão da personalidade, da individualidade. Eu preciso, tipo, expressar a minha individualidade, entendeu? Porque o sol é exatamente esse símbolo. Se você vê o símbolo do sol, ele é uma bola, assim, com uma Parecido, bolinha no parecido. meio. Uhum. Óbvio que não vai ser todo mundo, entendeu? Porque tem 1 milhão de fatores. Tem os fatores da vida da pessoa. Às vezes a pessoa, porra, foi reprimida uma vida toda ou cresceu num ambiente Existe, muito. aí influencia, com certeza. Não dá pra generalizar. Tem as características dos signos. Ok, os signos têm as suas características, eles são os personagens, certo? Certo. Então, Uhum. personagens que vão atuar de uma determinada maneira. Só que cada pessoa tem, além de ter uma combinação específica, ela vai ter as tendências dela mentais, né? Sentimentais, como ela aprendeu a viver a vida. Dependendo de como ela aprendeu a viver a vida, ela pode estar dando vazão para quem ela é e desenvolvendo a personalidade dela e isso daí ela vai ter, óbvio, características negativas e positivas de vários dos signos que ela tem. É, e, enfim, ela vai conseguir expressar isso, às vezes, de uma maneira mais autêntica, vai conseguir expressar isso de uma maneira mais leve,